A primeira impressão é a que fica? Será que realmente aquilo que você transmite para o outro é aquilo que você gostaria de transmitir? E na hora da entrevista de emprego, de conquistar alguém, do primeiro encontro, de agradar a sogra, quer saber mais sobre isso? Então você está no lugar certo. Cola com a gente porque o Confia Mulher está no ar e a gente vai debater esses assuntos que não interessam apenas às mulheres, mas aos homens também. Confia Mulher. Roda a vinheta. Confia Mulher está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas, porque o nosso papo hoje vai ser bom, viu? O Confia Mulher faz parte do projeto do Dig Club. É o Do It Girls Club, que é um grupo formado para potencializar o poder feminino, que reúne mulheres, empresárias, que tem dicas sobre independência financeira, autoestima, para promover o protagonismo feminino. Mas claro que os homens também podem participar dessa, né? Afinal de contas, todo mundo quer crescer junto, nada melhor do que ter uma grande mulher caminhando juntinho aí do lado, certo? E o nosso papo com Natália Arcanjo, que é cofundadora do DIG, também a Bruna Duarte e a Adriana Tavares. Bem-vindas aqui as minhas companheiras de bancada. Obrigada. E para a gente começar nosso papo, a primeira impressão é realmente a que fica? Esse papo, gente, tem tudo a ver com ela. Ana Letícia, a Anitta bem criada, né, Ana? Bem-vinda. Muito obrigada, Cássia. Ana, vamos lá. Vamos começar a esquentar aqui a nossa conversa. Realmente, essa frase ainda faz sentido hoje em dia? A primeira impressão é a que fica? Sim, Cássia. Existem diversos estudos que comprovam que a gente precisa de uma fração de segundos para formar uma primeira impressão sobre alguém. Sim. Uma fração de segundos. E depois, para tentar desfazer isso, é possível? Mais uma vez, existem estudos que provam que é possível, mas que isso é necessário, no mínimo, 6 meses para você conseguir mudar uma opinião eventualmente não bem formada sobre você. Meu Deus, meninas, vocês concordam? Começar com a Natália Arcanjo. Você concorda, Natália, que a primeira impressão realmente fica? Olha, Cássia, Ana, eu concordo que a primeira impressão é que fica, mas eu queria trazer aqui uma história pessoal minha. Eu, Natália, durante toda a minha vida, escuto várias pessoas falando: nossa, a primeira vez que eu te vi, te achei muito metida. E isso é uma coisa que me incomoda, porque é uma percepção negativa, né? Então, assim, eu concordo que é a primeira que fica, mas eu sofro com isso, um pouco. Ana, então já puxando aqui, tem como a Natália tentar mudar isso, essa coisa de parecer metida para as pessoas? Tem, Nath. E olha, isso passa muito pelo autoconhecimento. Porque a gente sabe que existem diversas ferramentas e estratégias para a gente comunicar e passar nossa mensagem como a gente quer que o mundo nos veja, nos leia, nos interprete, né? Então, assim, dentro da consultoria de imagem, trazendo um pouco para o meu, trabalho, a gente sabe que, a depender do que você escolhe para vestir, a cor, o formato, a textura, o corte de uma roupa, e a gente está falando puramente de imagem, sem falar de outros elementos que também são importantes, a gente consegue direcionar para uma imagem mais delicada, para uma imagem mais forte, para uma imagem mais empoderada, uma imagem mais metida. Então, a gente consegue, e aí porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para o meu trabalho, é tão importante a gente ter conhecimento dessas ferramentas, porque a gente pode usar isso a nosso favor. Então, assim, é claro que ninguém precisa estudar, se formar sobre isso, como eu fiz, mas existem informações que são úteis e estão aí disponíveis na internet, enfim, democraticamente acessíveis a todos, para, mais uma vez, a gente usar isso a nosso favor. Então, eu acho sim que a primeira imagem é a que fica, acho sim que a gente consegue trabalhar isso para mudar, eventualmente, se for o caso, mas é preciso a gente se conhecer muito, porque o estilo, aquilo que a gente coloca para fora, nada mais é do que se conhecer e saber o que a gente quer que o mundo nos veja, nos interprete, nos leia. Virando aqui de lado das nossas bancadas, concordam, discordam, tem um ponto diferente? Eu queria trazer um contraponto, né? Você não acha, que nesse caso as pessoas podem perder até um pouco a naturalidade? Porque a Natália trouxe isso. As pessoas me acham metida. Talvez seja até um pouco o estilo dela mesmo. Não, e tudo bem. E aí eu não perderia a naturalidade, o jeito expansivo, a forma que ela se comunica. Dri, não acho. Sabe por quê? Porque a Nath colocou isso como um incômodo. Porque se ela tivesse colocado isso como é o que eu quero, tá tudo bem. É exatamente o estilo. Estilo é colocar para fora aquilo que você é por dentro, que você quer que o mundo interprete. Se ela tá colocando isso como um problema, é sinal de que não
não é natural para ela. Então, é sinal de que precisa alinhar um pouquinho mais, ou naquele momento onde você sentiu esse incômodo, alinhar um pouquinho mais aquilo que ela é com aquilo que ela quer que o mundo veja. Então, eu discordo um pouquinho nesse aspecto. E você, Bruna? Não, gente, eu acho que depende muito do contexto também, porque a gente tem que assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que preparar a nossa imagem para o contexto onde a gente vai estar e como a gente quer ser percebido, né, Ana? Totalmente. Porque assim, a mesma, eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas características pessoais, mas eu vou me apresentar com a minha essência em diferentes contextos. Por exemplo, eu não vou conhecer a minha sogra com a mesma roupa que eu iria para uma balada, né? Então, eu acho que a gente tem que se preparar para os contextos dentro da nossa verdade, de como a gente é realmente, para apresentar o que a gente é em diversas ocasiões, né? Agora vamos para as ruas, gente. Saber o que o pessoal acha. Será que o pessoal que está na rua também concorda com essa história de que a primeira impressão é a que fica? Vamos conferir. Realmente a imagem é muito importante, né? E a primeira impressão em certas situações é que fica mesmo. Eu acho que depende, assim, às vezes a primeira impressão é a que fica por um tempo, até você conhecer, assim, a pessoa, né? Depois que você conhece, pode ser que mude a impressão. Tem que ser, por exemplo, igual onde que eu trabalho. Se a pessoa não chegar no ambiente e gostar, ela não vai hospedar aqui. Então a impressão sempre tem que ser a primeira, né? Não, a primeira impressão não é a que fica, porque você bate o olho na pessoa, você acha que ela é uma coisa, mas quando você conversa é uma pessoa totalmente diferente. A gente, na verdade, por cultura, a gente tem essa questão, né? A gente faz o julgamento de olhar em segundos, você faz o julgamento de alguma pessoa, né? Então, ou de algum tipo de situação ou cenário. Então eu acredito sim que de primeira impressão, mas também acredito em outras opiniões também. E aí, Ana, a gente ouviu ali dizendo que a primeira impressão fica, que às vezes você acha a pessoa chata, que conversando você pensa outra coisa. Já teve esse último que falou que acha que podem haver outros pontos de vista. Eu acho que todos eles, de certa forma, disseram a mesma coisa. E eu vou dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Sempre. Todos eles disseram que sim, a primeira impressão é a que fica, mas que em algumas oportunidades a gente pode conseguir mudar isso. Mas, lembrando que nem sempre a gente vai ter uma segunda oportunidade para apresentar competência, conhecimento, simpatia, né? Ou algum outro elemento que não foi notado ali no primeiro momento. Então, assim, na minha humilde opinião, continuo a dizer que todos eles concordam que a primeira impressão é a que fica. Agora vamos trazer para o nosso contexto. A gente, falando dessa questão de se apresentar, uma das situações que eu acho que muita gente passa dificuldade, primeiro encontro, talvez conhecer a família do namorado, do pretendente. E aí, gente, o que fazer nesse primeiro encontro? Tem dicas, Ana, do que a gente faz para que o primeiro encontro seja ali um sucesso? 3 dicas, pelo menos. Bom, a primeira coisa, assim, é entender o contexto, né? Aquilo que a gente fala, nem sempre uma peça isolada vai contar uma história. Então, de repente, um blazer, você quer impactar com um blazer, mas se o seu primeiro encontro é na praia, esse blazer não vai funcionar. Então, entender qual é o contexto, né? O que aquele contexto conversa com a sua vida, com a sua história, isso é muito importante. Um outro ponto é entender o seu estilo, entender exatamente o que você gosta e o que você quer usar. Porque muitas vezes a gente quer impactar com algo que não faz sentido com a gente não vai conseguir bancar. E quando a gente não banca, a gente não convence. Pelas mãos. Vai enfiar os pés pelas mãos. Se a gente não banca, a gente não convence, a gente passa insegurança, a gente passa imaturidade, a gente passa vergonha, enfim. E eu acho que o terceiro ponto é isso mesmo, assim. Eu acho que tudo gira em torno da gente buscar ser a gente mesmo, assim, sabe? Agora a gente está falando aqui muito de mulher, de blazer. Gente, homem que vai no primeiro encontro com camisa de futebol. Vocês acham que funciona? Eu não recomendo. Eu também não recomendo. Não, sabe por quê? Eu acho que é muito legal também a pessoa no primeiro encontro saber que a outra se preparou para encontrar com ela. Tudo bem que o cara pode achar É um zelo, né? Que a camisa de futebol é tudo que ele tem de melhor. Mas assim, vamos combinar? Não é assim. Eu acho que a pessoa precisa se preparar, falar, não, eu vou encontrar com a outra pessoa, como que eu quero que ela me veja? E eu acho que camisa de futebol é excelente roupa para ir ao estádio. Mais nada, além Isso, sabe o que eu acho? Eu acho que uma das principais estratégias para a gente marcar ou né, firmar uma boa primeira impressão
é a gente se informar sobre o nosso público. Quando a gente está falando de público, a gente pode entender sobre o nosso possível pretendente, a nossa sogra, ou, enfim, uma entrevista de emprego. Entender o outro lado é muito importante. Então, por exemplo, num primeiro encontro, se você está falando ali de alguém que você já conheça, se a pessoa é realmente aficionada por futebol e você quer agradar, de repente funciona. Mas se você não sabe nada sobre isso, talvez seja o caso de não arriscar. Até você não errar o time também. E não errar o time, ainda tem isso. E hoje em dia tem muito essa coisa de conhecer por aplicativo, então não tem muita afinidade antes, mas eu acho que perguntar nunca é demais. Não ofende. E aí, tem uma outra questão que eu queria trazer para a gente discutir, que a gente está falando muito de aparência, do que usar, mas e o que fazer para que a minha aparência, que eu consiga externar para os outros aquilo que eu realmente sou? De repente, eu quero mostrar que eu tenho um grande potencial profissional, quero mostrar que eu sou uma pessoa, até que eu sou uma pessoa diferente, que eu me preparei melhor. E aí, o que eu faço para as pessoas enxergarem em mim aquilo que eu sou? Eu não consigo externalizar isso. Bom, posso responder? Vamos lá. Não tem nenhuma possibilidade de responder isso sem passar pelo autoconhecimento. E autoconhecimento é um mergulho interno mesmo, assim. O que eu quero? O que eu quero passar para o mundo? Como eu quero ser vista? Eu quero ser vista como uma pessoa mais imponente, de repente um pouco mais autoritária. Eu preciso de um respeito. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a dar aula em universidade com 23 anos. Eu tinha cara de 16. Então, o que eu queria? Eu queria parecer que eu estivesse com 48 anos. Eu fui praticamente fantasiada. E olha que eu não tinha nem formação ainda na área de moda, consultoria de imagem e estilo. Eu fui de terninho, de óculos, um cabelo sisudo, porque eu precisava passar uma sobriedade, uma seriedade para conquistar e, aos poucos, no decorrer do semestre, poder passar a ser eu mesma. Mas, assim, é inevitável que a gente tenha esse conhecimento da ideia de que eu preciso entender o que eu quero comunicar. Como a Nath trouxe aqui mais uma vez, né? Ela estava, de repente, passando uma imagem um pouco de afastamento, um pouco de autoridade. E a gente sabe que a gente tem elementos visuais que comunicam isso. Por outro lado, a gente também tem elementos visuais que quebram isso. Né? De repente, cores mais claras, suavidade nos tecidos, um cabelo cacheado. Existem ferramentas, mais uma vez, que a gente pode usar isso muito a nosso favor. Ana, é interessante essa questão do autoconhecimento. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela tem uma feição bem assim, bem séria. E ela gosta dessa posição dela de ser uma pessoa séria, tanto com as pessoas que ela convive no dia a dia. Ela é uma pessoa mais reservada. Então, assim, ela se conhece assim, ela se enxerga assim, ela gosta de ser assim. E certamente ela tira um potencial enorme disso, porque o autoconhecimento está muito bem firmado, né? Agora, gente, vamos trazer perguntas diretamente das ruas, porque eu acho que a gente está aqui conversando e vão surgindo dúvidas. E aí a gente tenta trazer, às vezes, a sua dúvida aí também, que pode ser respondida agora. Vamos conferir a primeira pergunta. Eu tenho uma dúvida, assim, talvez seja de muitas pessoas aí, o porquê, se é estrutural mesmo nosso, ou se a gente tem isso intrínseco de fazer julgamentos em poucos segundos de pessoas, ou de alguma coisa assim, se isso é cultural ou se é da pessoa mesmo. E aí, Ana? Nós somos seres visuais, não tem jeito, assim. Ali no momento de formação da imagem, a gente tem alguns elementos, mas a aparência física, ela toma 25%, 25% é um quarto, né, dos fatores ali, na construção de uma imagem. Fora isso, a gente tem o tom da voz, a adequação das palavras, a leitura corporal. Então, se a pessoa mexe demais, de repente, ela pode demonstrar ali, talvez, ou um pouco de insegurança, ou até uma espontaneidade, uma ansiedade, ou por outro lado, né, se ela já é muito reservada, ela consegue passar, talvez, uma firmeza maior, uma autoridade. Então, nós somos seres visuais, isso é inegável. Existem diversos estudos que mostram mesmo que a gente não precisa de nem mais do que segundos para formar opinião sobre as pessoas. E, normalmente, os primeiros elementos que a gente detecta nessas frações de segundos são atratividade e confiabilidade. Se a pessoa é confiável ou não, pelo simples fato de eu avaliar o que você está vestindo ou como você está se posicionando.
Gente, olha É muito louco, né? interessante isso. Não é à toa, assim, a gente vê muitas pessoas falando, né, que a mulher, ela se veste para outra mulher. E dentro do ambiente feminino, a gente, não é nem que a gente julga, eu até entendi a pergunta dele, que ele falou assim, será que a gente que quer julgar o tempo inteiro mesmo, todo mundo? Estrutural, né? Que é estrutural. Mas eu acho que tem um pouco disso também, porque a gente acaba olhando pra pessoa que tá na nossa frente como... É intrínseca do ser humano Uma mesmo. projeção, É né? uma projeção. Você fala assim, ou você fala assim, nossa, que linda que ela tá. Ou você fala, nossa, não gostei. Inadequada. Não precisa falar pra ela, né, Ana? Não precisa falar pra por pessoa. favor, Você só guarda fala de pra- perguntar. Sabe uma coisa que eu acho interessante também, não sei se acontece com vocês, mas assim, uma coisa que me incomoda muito na minha imagem, normalmente é o que a gente olha no outro. Então, por exemplo, eu acho lindo cabelos volumosos, grandes e tal, porque eu tenho pouco cabelo. Então, quando eu olho pro cabelo da pessoa, é a primeira coisa que eu noto, que eu falo, nossa, a pessoa é bonita. Normalmente é porque eu achei o cabelo dela bonito. Então, a gente tem essa coisa de criar essa identidade também com a imagem. E eu achei interessante que ele usou a palavra cultural. Gente, tem que entender também esse contexto, porque às vezes o que é legal pra gente, talvez, aqui no Brasil, se você tá num outro lugar, essa coisa que a gente tem de sorrir, de abraçar, se você faz isso, dependendo do lugar, você é super mal visto. Verdade. É Verdade. o contexto, né, que a Ana falou. É o contexto, assim, e é isso, assim, ambiente. isso vai além do visual, vai na sua linguagem corporal. De repente, fora do Brasil, a pessoa que encosta demais, isso é um Fazer uma crime. leitura de onde você está também, Exato, né? Vamos para mais uma pergunta das ruas. O que será que vem por aí, hein? Vamos conferir. Primeira impressão sobre relacionamento é bom saber. O que você queria saber disso? Como agir, e principalmente isso, como agir e o que falar, tipo assim, no começo. Olha que e é legal os homens Quer saber como participando. impressionar. Como o homem impressiona a mulher no começo? Eu acho, mais uma vez, que é a gente pensar no contexto ou público que a gente quer impressionar. Quem é o público? É a pessoa, a mulher que ele quer, né, encantar. E eu acho que não tem nada mais importante do que entender o outro, conhecer o outro, saber se interessar pelo outro. E eu tô indo até um pouquinho além da imagem aqui. Eu acho que essa coisa do interesse pelo outro... Gente, isso é fantástico. E hoje a gente tem tantas ferramentas pra gente ser essa pessoa que já chega preparada. Isso. Que já sabe quais são os interesses da outra pessoa. Isso é incrível. E perguntar, ouvir mais até do que falar. Ninguém mais quer... Hoje em dia tá faltando muito, né, gente? Ouvido. Uma escuta A escuta ativa. E vamos para mais uma pergunta, então, porque o negócio já tá pegando fogo aqui. Tô gostando disso. Vamos lá. Como fazer para as pessoas não te acharem com cara de antipática? Como primeira impressão, assim. Qual seria o jeito que você precisa agir para as pessoas te acharem simpática? É a pergunta que Natália se fez a vida toda. Rafael, tamo junto, Rafael. Me representa, né? Me representa, também tô aqui aguardando essa resposta. É um pouco isso, assim, é saber usar a imagem a nosso favor. Mais uma vez, vou entrar em termos bem práticos aqui, né, da consultoria de imagem e estilo. A gente tem ferramentas nas nossas mãos. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma professora de ensino infantil, normalmente essa mulher, ela deve evitar roupas muito escuras, ela deve evitar sobriedade demais, porque isso gera um afastamento tanto das crianças quanto em relação aos pais, que precisam depositar os seus tesourinhos ali e ter essa segurança, né, ao final. Então, da mesma forma, a gente tem milhares de elementos que trazem essa imagem de afastamento, que isso pode, né, gerar interpretações como metida, antipática. Ela falou antipática? Foi, né? Antipática. Que a gente também pode interpretar como distante, autoritária, que é muito do estilo contemporâneo que a gente fala, né? O estilo contemporâneo é um estilo mais elaborado, mais elegante e tal, mas que no seu lado sombra, ou seja, no seu excesso, gera esse afastamento, gera esse embate, essa resistência. Então, a gente, mais uma vez, eu sou apaixonada pelo esse universo, assim, da imagem, do estilo, porque é uma poderosíssima ferramenta que a gente tem em nossas mãos para construir da forma como a gente quiser. Muita gente fala, isso é imposição, é padronização. Eu acredito que é um poder a mais que a gente tem nas nossas mãos. Já que você puxou esse gancho aí de imposição, de padronização, eu queria trazer mais um assunto aqui para a nossa roda.
Às vezes, a gente falando agora de entrevista de emprego, dessas questões profissionais, no mundo da tecnologia, por exemplo, as grandes startups mudaram muito a forma do dress code, ou seja, como elas exigem ali que a pessoa se porte. É possível trabalhar de chinelo, de bermuda, com uma camiseta. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem locais que já permitem, inclusive, que os homens trabalhem de bermuda. Aqui em Belo Horizonte também, tá? Pois é, nesse calor que está fazendo, enfim. Aí a gente fala, poxa, mas a mulher é sempre tão cobrada, que tem que andar maquiada, tem que andar de salto, tem que isso, tem que aquilo. Vocês não acham que o nosso papo aqui pode estar corroborando para essa cobrança pela imagem e que talvez a gente pode tentar fazer uma transformação nisso? Ô, Cássia, antes da Ana responder, eu quero só falar aqui que você mesma, na hora que você deu o exemplo, falou assim, os homens vão de bermuda. Até nisso, até nesse cenário da startup, quando a gente pensa, são os homens que estão sendo mais favorecidos também nesse dress code lá. E será que isso também, as mulheres estão conseguindo ir de uma forma mais descontraída? Porque quando a gente pensa nisso, na mesma hora me vem uma imagem de um homem com uma camisa sem terno, né? Com uma camisa de... Uma t-shirt, uma camisa de malha, espojado com uma bermuda. E a mulher nesse cenário? Então, será que esse cenário também não favorece já? É só mais o homem? E só complementando, né, Nath, porque a gente tem uma visão, geralmente as mulheres que estão num cargo mais alto, elas se vestem como? Muito parecidas com os homens. Elas querem colocar sempre um terninho, sempre uma roupa mais formal, para elas passarem uma confiança ali, para elas passarem uma credibilidade. Então, de fato, eu acho que toda essa construção, ela vem, mas ela tá muito mais na mão dos homens hoje em dia, até o momento, né? E aí, a Ana tá me olhando assim, tipo, ai, e aí, Ana? Não, concordo com tudo que as meninas trouxeram, a Nath, a Bruna. Acredito mesmo que isso é uma questão cultural. A gente precisou galgar, né? A gente precisou lutar muito para conquistar tudo que a gente conquistou e ainda tem muito a conquistar. E nisso, felizmente ou infelizmente, talvez mais infelizmente que felizmente, a gente precisou muito se espelhar no homem porque era onde a gente queria também estar, né? Então, acho que isso aí veio, é natural, é nosso. E sim, eu concordo que os tempos estão muito mudados, os tempos são outros, mas, mais uma vez, eu preciso dizer que quando a gente trabalha numa empresa, num órgão, enfim, né, em qualquer local que seja, a gente faz parte de uma engrenagem que não é a nossa. Então, a gente se ajusta àquilo. Se a gente trabalhar numa startup e aquilo for realmente, o dress code é livre, é light, é simples, enfim, o que for, beleza. Se não, existe sim algo a se esperar da vestimenta, e eu não estou falando só da mulher, estou falando do homem em geral. É claro que o do homem é um pouco mais simplificado, mas isso é uma regra de ouro. Assim, quando a gente trabalha e a gente não está trabalhando por nossa conta, a gente faz parte de uma engrenagem que não é a nossa. Ou seja, não dá para ser ingênuo, né? Não dá a gente tem que jogar o jogo. De certa forma, assim, lutando, buscando, conversando, discutindo, mas existem umas regras que são aí para, né, serem observadas, minimamente que seja. Ô, Ana, eu acho legal falar isso que você falou de buscar esse novo momento, porque tem uma questão também que é a seguinte: nós mulheres, muitas vezes, perdemos tempo ou até algumas oportunidades porque a gente não se sente pronta ou arrumada o suficiente para ir nos lugares. Verdade. Então a gente, nossa, eu não vou sair com as minhas amigas, porque, nossa, eu vou demorar 40 minutos pra arrumar e já vai estar tarde, e aí eu tenho que voltar para cabelo. Isso, vou ter que sobrancelha, porque o menino tem que botar o menino pra dormir, não vou não. Desisto. Não, tem uma história muito boa, né, Dri, que a Adri tava num evento em São Paulo, de gestão e tal, e aí e ela tava participando das plenárias. E aí ela tava desarrumada, tinha uma festa logo depois, e todas as mulheres estavam indo pro salão pra se arrumar. Pra causar ali uma primeira impressão mesmo, né, naquela festa. E aí a Adri ligou pra gente, né, falou assim, olha, gente, é o seguinte, eu não vou, de forma alguma eu vou deixar de estar aqui aprendendo, tá na plenária aprendendo pra ir pro salão, não vou fazer isso. Então eu vou usar o lema que é das coisas que a gente faz no DIG também, que é faz o coque e vai. Passa um batom. Passa um batom e vai. Tem horas que a gente precisa se libertar um pouquinho disso também, sabe? E pensar assim, não, vou lá adquirir meu conhecimento e talvez a minha imagem nesse momento, não sei se vai ficar tão adequada, mas é o que dá. Dá para viver com o que dá também, Ana? Eu acredito que é um trabalho muito ligado à autoestima, segurança, no sentido de vou peitar e mesclar mesmo com essa engrenagem que a gente vive em sociedade. Somos seres gregários, é natural que a gente pense no outro, vista para o outro muitas vezes, mas ter esse olhar voltado pra gente. Porque assim, imagem, essa preocupação com a imagem, ela só faz sentido, ela só é genuína e legítima
se ela condiz com aquilo que a gente quer, efetivamente, com aquilo que a gente é por dentro. Se for só para agradar a mulher, agradar o namorado, agradar o pretendente, agradar o chefe, não vai funcionar. Em algum momento isso vai se perder. Para a gente encerrar esse papo aqui, eu gostei muito do que as meninas falaram sobre a questão de se vestir para o outro, de agradar o outro. Muitas vezes a pessoa, ela se banca do jeito que ela tá. Ela é capaz de entrar num restaurante 3 estrelas Michelin de chinelo e camiseta, porque ela se banca e tá tudo bem. Então, passa um pouco também pela questão do autoconhecimento e da autoestima da pessoa se bancar mesmo e ter uma autoestima forte o suficiente para isso? Necessariamente, assim. E existe um termo que a gente chama na consultoria de imagem e estilo, que se chama cognição indumentária, que é assim, se a gente está precisando de força para bancar, para ter essa segurança, para peitar, muitas vezes é fazendo uso, e aí assim, talvez divirja um pouco, né, do chinelo ali no Michelin, mas fazendo uso de peças, cores, elementos que nos trazem alegria, satisfação. Aquilo quando toca na nossa pele, manda uma mensagem para o nosso cérebro e a gente comunica aquilo para o universo. Então, assim, é mesmo... Assim, sabe aquilo da pandemia? Gente, tira o pijama, tira a blusa furada, vamos arrumar para ficar em casa e trabalhar? Vamos reagir? Coloca o cropped reage. É aquilo, porque, de fato, aquilo causa conexões, assim, químicas mesmo, que te transformam. Você colocar uma roupa legal para ir para academia, parece que você vai malhar mais animada. Dá mais resultado. Dá mais resultado. E é aquilo que eu lembro até que a Nath marcou isso numa troca nossa no DIG. Vista-se para o cargo, ocupação ou lugar que você quer ocupar, não para o que você tem. Eu nunca esqueci isso. Por quê? Para o que você deseja ser, não para o que você é no momento. Porque você passa a introjetar aquilo, eu até arrepio. Eu nunca mais esqueci isso. Você passa a acreditar nisso, passa a introjetar isso e comunica isso. Isso é estudo, é científico, é real. Uau! Depois disso, gente, ó, vista-se para o que você quer, não para o que você tem no momento. Não tem mais nada para falar depois disso. Só agradecer a Ana muito por esse papo delicioso e te convidar para o próximo, né? Porque, ó, em breve, mais um episódio do nosso Confia Mulher, para que você possa aumentar aí a sua confiança e acreditar no seu potencial. Certo, meninas? Certíssimo. Eu acho que a gente podia terminar de um jeito diferente. Já que nós estamos no mês da mulher, e aí eu queria trazer só algumas frasezinhas para a gente comentar aqui, para que você, mulher, ou você, principalmente o homem, ou as nossas amigas, prestem atenção para não repetirem, não ficarem falando essas frases, gente, porque não é bom. Eu anotei algumas aqui, ó. Hoje, Dia Internacional da Mulher, por favor, não diga parabéns a você, mulher, sempre guerreira. Gente, guerreira é a Xena, né? Não. Guerreira incansável. Tô exausta, pelo amor gente. de Deus. De tudo. Sou de exaustas. Então, nada de guerreira. Que geralmente, quando uma mulher é guerreira incansável, é porque alguém foi negligente e essa mulher teve que segurar as pontas. Ela geralmente está fazendo trabalho de 10, tá? E está cansada. Mais uma. Parabéns a elas que conseguem dar conta de tudo, sempre com um sorriso no rosto. Então, na verdade, estamos cansadas. E nem choro também. Vamos normalizar o não vindo da mulher? Tá tudo bem. A mulher que fala não, ela não é arrogante, né? Ela tem outras demandas, ela tem outras tarefas, ela tá se priorizando muitas vezes. Então, vamos normalizar. Mais uma. Aquela mulher que no fim do dia ainda se valoriza, se arruma e fica linda, emanando luz e força para todos. Pelo amor de Deus, é porque isso não dói. Tá lá em casa quem falou isso. Na minha, certamente não tá. Tem dia que a gente só quer colocar o nosso pijaminha e ficar bem encolhidinha, entendeu? E esperar o outro dia chegar. Só isso. E a gente quer ser cuidada também, né? A gente também quer isso de outras pessoas. Esse olhar pra gente também. Diante disso aí que você falou, tem mais uma. Você, mulher que dá conta de tudo e ainda enche todos de carinho. Ô, gente. A gente também gosta de carinho. A gente precisa, né? E outra, hein? Pra você, mulher que briga, grita, esperneia, mas que a gente aprende a respeitar os seus ciclos da TPM.
Por que todas as vezes que a mulher fica nervosa, a pessoa acha que é TPM, já dá vontade até de bater na mesa? Parece que nem é ser humano, né? Assim, a gente tem os nossos momentos também, gente, de querer espernear, jogar tudo pro ar. E é isso. Vamos normalizar isso também. Muitas vezes a gente se eu- só está se posicionando. Nós estamos Exatamente. de TPM. Ô, Estamos Cássia, só se eu nos puder eleger, posicionando. uma pior é essa. Gente, para com isso. Tá de TPM? Não faça essa pergunta, né? Pra ninguém. Isso aí é péssimo, de péssimo tom. A pessoa estar nervosa não quer dizer que ela tá com TPM, tá querendo dizer que ela tá nervosa, que ela cansou daquilo, gente. É simples assim, Você tá agindo mal com ela. né? É isso. Então, a gente encerrando assim, preste atenção nessas frases, não repita isso por aí, não diga isso pra ninguém, por favor. Eu queria propor, pra gente encerrar aqui, o nosso primeiro Confia Mulher com brinde, que tal, gente? O nosso brinde, ele é diferente, que ele é com kombucha, com pessoas, assim, sempre... Acho que não vai dar pra fazer com todo mundo aqui, Aqui vamos não. brindando assim, mas agradecendo a você, Ana Letícia, Anitta bem criada, influenciadora, e você que tem tanta história pra contar, deixa sua rede social pra gente. Claro, analetícia.ig, de Instagram.ig. E estou aí no YouTube, TikTok, todas as redes possíveis. Mostrando tudo. Gente, ó, beijo pra vocês e até o nosso próximo Confia Mulher. Tchim, tchim.